forma de trabalhar e de ter essa condição enfim, de ter essa condição de trabalho e dessa realidade que a gente tem aqui dentro do audiovisual. A gente vai ter agora alguma condição que eu vou colocar para vocês, como que a gente consegue algumas definições aqui do audiovisual. Então a gente vai ter o plano de filmagem, que é o enquadramento do objeto ou pessoa a ser filmada. Essa escolha influencia na percepção de emoções, da linguagem corporal e pode transmitir proximidade ou distanciamento do público que está assistindo. Então, esse plano é como que, vamos supor, a gente quer mostrar a raiva, o rosto com muita raiva de um personagem. Se a gente colocar esse plano, ou esse enquadramento, aquela condição que a gente vai colocar lá na tela muito longe, talvez a gente não consiga o resultado que a gente espera, que é mostrar alguém muito enfurecido, alguém muito bravo. Agora, quando a gente coloca a câmera muito próxima daquele rosto raivoso, a gente vai determinar, não vai ficar dúvida sobre qual emoção que a gente está gostando, né, gostaria de passar naquele momento. É através daquele olhar de raiva, daquele. Às vezes só pega só o olhar, um pouco do nariz, ou a pessoa está muito triste, ou então ela está envergonhada, ela não consegue olhar diretamente para o objetivo, né? Então aquele olhar ele fica vacilando, o olhar vai para lá, vai para cá, a pessoa está insegura. Tá vendo que a gente está mostrando simplesmente os olhos do personagem e a gente consegue transmitir uma emoção. O olhar ele é muito importante, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que não têm o hábito de olhar nos nossos olhos e às vezes incomoda isso, porque você tende essa necessidade, uma necessidade humana de olhar, uma necessidade dos animais olharem nos olhos, né? Enfim, tem essa condição de você passar emoções através do enquadramento, seja ele muito próximo ou então uma sensação de isolamento. É um personagem filmado num plano muito distante, num plano muito aberto, onde que a gente vê várias outras coisas e só aquele personagem. Vamos supor que a gente está vendo um personagem andando numa estrada ou numa trilha que é um campo aberto, por exemplo. A gente está vendo muito distante. O que a gente está passando? Qual a emoção que a gente está passando nesse enquadramento? A gente está passando essa sensação de isolamento, que a pessoa está na solitude, está sozinho. Tem aquelas cenas clássicas também que a gente vê sempre em fotos e vídeos e que nos chamam a nossa atenção e nos fazem refletir. Que é, por exemplo, alguém sentado, às vezes a gente está vendo até a pessoa de costas olhando para o mar, por exemplo, num pôr do sol. Pessoa sozinha, sentada na praia ou num campo, de costas, olhando o pôr do sol. É algo que nos faz refletir, porque muitas vezes, provavelmente todos nós já passamos por esse tipo de situação. A gente já ficou parado ali, sentindo aquela sensação, algo nostálgico. Tem pessoas que gostam mais, que se conectam mais, tem pessoas que se conectam menos, não tem problema. Mas a gente tem essa realidade, né? essa possibilidade. A obra, quanto mais impactante a obra do audiovisual, ela é mais parecida com a realidade. Mesmo que seja algum ambiente, aquela história, aquele conflito. Pode ser uma brincadeira, pode ser uma ficção científica, são metáforas que são utilizadas, mas essas condições que a gente acaba percebendo e essa similaridade com o que a gente já viveu com a nossa condição. Aqui são algumas definições também, continuando aí o nosso papel aí de definições. A gente vai ter aqui os planos, né? Como a gente falou, são os planos. Então a gente tem esse plano detalhe. Olha aqui que interessante, é só um olho, por exemplo, é só um detalhe realmente. Ele está captando ali um olho do personagem, né? A gente tem primeiríssimo primeiro plano, é só o rosto da pessoa. É curioso, é interessante a gente pensar na forma profissional também como isso é executado, e muitas vezes num roteiro a gente vai ter, por exemplo, aquela cena, o diretor ou o roteirista já imaginou que aquela cena vai ser primeiríssimo primeiro plano. Já sabe e já está direcionando para o diretor de fotografia ou cinegrafista, enfim, não importa, as pessoas que são responsáveis por essa captação, o que o roteirista ou o diretor estava imaginando com aquilo.
e para que haja inconformidade com o que foi idealizado, com o que foi planejado. Então a gente tem o primeiro plano, é um pouco aqui, um pouquinho perto dos ombros, né? Já capta aqui, é como se o primeiríssimo primeiro plano é muito parecido com uma foto 3x4 um pouquinho mais aproximada, né? O primeiro plano já um pouquinho mais distante, aí a gente tem plano médio curto, que esse já envolve aqui a parte do peitoral aí do personagem. A gente vai ter aqui uma captação. Esse é o plano médio. A gente já tem aí um próximo aí do abdômen, e aí vocês estão vendo que já tem um outro contorno. Eu já consigo captar. Essa também é muito utilizada em diálogos, por exemplo, né? Uma pessoa frente a outra, e aí pega o de um, às vezes costas do outro, ou a parte da frente do personagem, enfim. A gente tem esse plano médio longo, que já envolve aí até um pouco abaixo das mãos, né? Que estão aí direcionadas para baixo. Esse também é um plano clássico, que é o plano americano. O plano americano, aqui talvez nessa imagem a gente tem também o interessante que o plano americano é mais parecido aí com o plano médio longo, né? O plano americano ele é parecido que tem as mãos por causa daqueles filmes de Velho Oeste, onde que sacavam-se aqueles revólveres, aquelas pistolas, e aí tinha essa condição aí de ser o plano americano. A gente tem o plano inteiro, que aí já pega o corpo. A gente já tem o plano geral, que já pega o personagem já direto. E o grande plano geral, onde que já está um elemento já bem pequenininho dentro dessa linguagem que a gente pode obter e como que a gente pode voltar aí e pensar sobre isso. A gente precisa decorar tudo isso para que a gente consiga realizar alguma obra interessante? Não no primeiro momento. Porque como a gente já conhece muito de audiovisual por experiência própria e por acompanhar televisão, acompanhar a internet, acompanhar diversos tipos de produção, instintivamente eu sei o que eu quero passar. Eu quero mostrar a pessoa andando na rua dela, por exemplo. Se eu ficar muito próximo, se eu filmar muito próximo, colocar a câmera do celular muito próximo do rosto da pessoa, eu não vou determinar. Às vezes eu não vou perceber nem que a pessoa está andando, mas é diferente. Agora, se eu pegar, por exemplo, e filmar do lado a pessoa, não precisa pegar o corpo todo, mas eu vou pegar da cintura para cima, ou só o rosto, a parte do ombro, eu já vou perceber que essa pessoa está em movimento. Se eu pegar ela de lado e ela andando e eu vendo de casas. É claro que quanto mais eu aumentar a distância, se a minha intenção é mostrar aquele personagem andando na rua dele, eu vou precisar abrir um pouco mais esse plano. Percebam que eu estou abrindo, eu estou me distanciando daquele objeto, que pode ser ali o personagem andando, eu me distancio aqui com o meu equipamento e aí eu consigo captar. Mais próximo eu vou ter mais detalhe do rosto, eu vou entender como que aquela pessoa tá focada, se ela tá distraída, se ela tá observando a natureza, se ela tá olhando para o céu. Eu vou despertar essa curiosidade e vou trabalhar isso com o telespectador. Depende muito da intenção que eu quero passar. Qual que é a verdade ali, o que eu espero, qual que é a condição que eu preciso de passar ali pro meu público, né? Qual que é a minha intenção? Não tem uma regra, não tem um resultado correto sempre. Eu sempre falo da questão da criatividade. Não existe algo, por exemplo, ali tá fulano fez aquilo e deu certo. Mas isso nunca se fez. Não importa, você vai lá e faz o que acha que deveria ser feito, sabe? Isso é o mais importante. Essa é a condição aí necessária para você fazer e acontecer. Use a sua criatividade. A gente vai acertar sempre? Não necessariamente. Mas a gente, pelo menos, tem alguma ideia, tem alguma condição que nos faça inspirar, que nos faça pensar ali, enfim. Isso tudo a gente pode conversar e o ideal. Hoje, como a gente grava praticamente 100% no digital, tem essa facilidade. Do que? De gravar e às vezes você fala, nossa, eu vou tentar gravar desse jeito. Você vai lá e fala, olha, eu achei que ia ficar incrível, não ficou. Eu não consegui executar, não ficou legal. Talvez se eu tivesse um outro equipamento, talvez se eu tivesse outros recursos, isso é um fato.
às vezes o que a gente pensa e tenta executar a gente não consegue. Às vezes a gente não tem nem habilidade técnica para executar aquilo. A gente tem que ter isso em mente também, que às vezes precisa de mais treino, é um movimento muito complexo, às vezes eu não tenho aquele equipamento necessário para me dar aquela estabilidade do movimento que eu quero fazer. Enfim, tudo isso a gente aprende com a prática, né? Não tem essa função e tem essa necessidade aí de treinar e de praticar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e ter paciência também. Às vezes a gente faz algum take ou grava alguma coisa que a gente não dava quase nada por aquele take. Depois a gente olha o resultado e fala, uau, como ficou legal isso, eu vou utilizar isso daqui que eu fiz até em outras produções. Vou tentar utilizar isso em outras produções porque realmente ficou muito bom. Ah, não sei, nesse mesmo exemplo aí da pessoa, coloca o celular encostado praticamente no chão e nesse exemplo que eu estava dando da pessoa andando pela rua. E aí parece que a pessoa pulou, aí parece que a pessoa tinha uma poça d'água e a pessoa parece que pulou ali porque o celular dá aquela impressão, eu estou vendo de cima para baixo, né? Tem um ângulo e aí a pessoa parece que pulou algo. O que era aquilo? Eu não sei. Desperta a criatividade do público, né? Então às vezes você vai lá e faz um outro take e mostra um buraco na rua, por exemplo, ou mostra, enfim, alguma condição que está ali que não deveria estar, e aí depois você entende por que fez aquele movimento, por que tem aquela pessoa pulou ali, o personagem parece que pulou algo, e aí você vai entender o que era aquilo. Isso tudo, claro, são questões simples, né? Mas a gente pode compreender também. Voltando aqui nas nossas definições, a gente vai ter uma outra definição muito interessante que a gente já começa a entender sobre a obra, sobre como que a gente vai desenvolver e vai colocar aqui, por exemplo, o que é uma cena. Parece simples isso, mas o que é uma cena? A cena é o conjunto de planos situados no mesmo local ou no mesmo cenário e que se desenrolam dentro de um tempo determinado. Portanto, em cinema, uma cena é um trecho de filme com unidade de tempo e de espaço. Vamos supor uma cena de ação. É a briga entre o mocinho e o bandido. Ah, quem estava atrás de quem? Não sei. Vamos supor que seja o mocinho indo capturar ou indo tentar prender o bandido. Todo o cenário ele já se desenrolou, toda a trama, digamos assim, já se desenrolou. Primeiro eu conheci o que é o mocinho, eu conheci o que é o bandido, eu vi por que um é o herói, por que o outro é o bandido, isso já, né, teoricamente já deveria estar claro, e aí a gente vai começar a compreender por que é dessa briga, por que está acontecendo isso, esse conflito. É um termo também que a gente utiliza bastante, né? Então, qual que é desse conflito? Ah, porque ele aconteceu, porque ele, sei lá, xingou a mãe do outro, porque ele fez maldade, porque, enfim, tem sempre tem algum problema ali, um conflito e vai precisar ser resolvido. E geralmente o mocinho vai lá, já tem os seus princípios, né? E são histórias clássicas que a gente está no inconsciente humano, essas histórias clássicas, né? O bem contra o mal, enfim, a gente sempre vai ter essas condições aí de pensar sobre isso, né? Obras do audiovisual, elas nos remetem a emoções. E essas emoções, ela não independe da linguagem que cada um fala. Essas emoções, elas são humanas, existem dentro de cada um de nós. Então, independente da linguagem, independente de onde nasceu, enfim, tudo isso é uma realidade que a gente vive, ou já viveu, ou já conhece. Então foi se desenrolando toda essa história até chegar a um ponto culminante, onde que vai lá o mocinho vai brigar com o bandido. O que geralmente a gente espera? Se for uma trama que a gente conhece e teoricamente segue uma lógica, a gente geralmente torce pelo mocinho. E porque a gente tem afinidade com essas questões morais e tudo mais. E aí depois a gente, numa outra conversa, a gente pode até falar sobre filmes que às vezes não tem muito isso claro, né? Geralmente tem lá o mocinho, às vezes ele não é tão mocinho, ou o personagem principal não é o mocinho. É um outro personagem e a gente pode discutir isso também, como existe a criatividade sobre isso.
mas dentro da trama aconteceu aquele ponto culminante, que é a cena onde que os dois personagens principais se encontram. E eles se encontram, eles discutem, ou já começam a brigar, e já começa a quebrar tudo naquele padrão de filme americano, ou padrão de luta, né? De filmes que envolvam lutas. Então já começa aquele quebra-pau, já começa aquela briga, e aí às vezes vai para outros lugares, vai se desenvolvendo até em outros cenários, que a gente pode colocar assim, e não importa. Aí de repente termina. Mesmo que não seja o fim do filme, ou pelo menos o bandido conseguiu escapar, por exemplo, aquela cena terminou. Aí vai ser a perseguição novamente do mocinho contra o bandido. Então a cena, vamos supor, nesse exemplo que eu dei, é toda a história a pancadaria, vamos colocar assim, a briga que aconteceu entre os dois, do momento que eles se viram, né, se reencontraram ou se encontraram pela primeira vez, e quando termina tudo aquilo. Esse então a gente pode considerar que é uma cena, é um conjunto de planos, né, no mesmo local, no mesmo cenário, e vai se desenrolando ali. Sequência. Então é um conjunto de planos ou cenas que estão interligados pela narrativa. O lugar pode variar, mas a ação tem continuidade lógica. Então vamos supor, essa sequência aí, uma sequência de tirar o fôlego, né? É um termo clichê que a gente tem que a gente ouve sempre no audiovisual. Como que foi isso, né? Foi uma sequência de tirar o fôlego, ou uma série de sequências que vão sempre nos deixam com adrenalina, sempre faz a gente pensar sobre isso, faz a gente ter uma ideia do que está acontecendo, enfim, isso tudo faz parte aí do trabalho da edição, do trabalho também do roteiro, do diretor, de colocar tudo isso em prática. A gente vai ter, por exemplo, uma sequência clássica, não sei se todo mundo já viu, mas, por exemplo, de uma história que a gente já conhece, é o filme Titanic. Baseado em fatos reais. A gente conhece a história do filme, sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim não deixa de ser impactante a sequência onde o navio se choca contra o iceberg e ele afunda. Então é um ponto culminante do filme, uma sequência muito importante e não deixa de ser emocionante, mesmo a gente sabendo tudo aquilo que aconteceu. É importante a gente ter isso para entender melhor a obra tecnicamente. A ação é o elemento central da dramaturgia. Em grego, drama igual a ação. É a ação tudo aquilo que pode gerar uma reação da parte de outros personagens. Nesse sentido, os ocupantes dos assentos um ônibus lotado que permanecem sentados a partir do momento em que entrar no veículo uma velhinha de muletas. Eles estarão desempenhando uma ação dramática que não depende de nenhuma ação física. Olha que interessante esse exemplo. A gente está um ônibus lotado, todos os lugares estão ocupados e de repente entra uma senhora de muleta e ainda assim ninguém se mexeu. Ninguém levantou para dar o assento, o lugar para essa senhora. Então eles não fizeram nenhuma ação física, mas isso é uma ação dramática. Olha que pode ser subjetiva essa questão da ação. A ação é exatamente isso. Não é um filme que não é explodir carros. Não é necessariamente um filme que explode e atira e destrói coisas, e enfim. Isso pode ser ação, pode ser considerado ação, mas não necessariamente é uma ação dramática. Aquilo. Às vezes é uma série de eventos que às vezes nem faz sentido. A gente é tão rápida a mudança da câmera ou do ângulo que está sendo mostrado que a gente não consegue muitas vezes nem entender o que está acontecendo. Então uma ação, teoricamente, uma sequência que poderia ser uma ação dramática ali, mas a gente fica até confuso e não tira a nossa atenção tentando entender o que está acontecendo naquela realidade, naquela obra ali que foi gravada, que foi produzida. Então a gente pode entender que a ação dentro... E a ação é o que vai determinar tudo, o que faz a história. O seu despertador toca, se você levanta ou não levanta, não importa. É uma ação. Aquilo já vai gerar uma ação. Ali aquela cena de um despertador tocando e a pessoa ali dormindo, ela não está fazendo nada, está dormindo, mas existe uma ação dramática. Você vai saber o desfecho,
o desenrolar da história vai ser completamente outro. Se o despertador está tocando, teoricamente a pessoa deveria se levantar e fazer alguma outra coisa. Gerar ali um outro ponto ali de conflito ou um outro ponto dentro da história. Mas se a pessoa decidiu ficar dormindo ou não acordou com o despertador, é um efeito que vai gerar uma ação dramática. Vai acontecer outras coisas. A história está tomando outro rumo. São elementos simples, né? Não precisam ser complexos ou, por exemplo, chegar e inventar roda para isso. Não, isso tudo gera ação. Qual ação que você está fazendo? Quais são as condições? Principalmente quando você tiver ideia e estiver escrevendo sobre isso. É muito interessante, né? A ação gera reação. A pessoa vai lá e dá bom dia. Aí a pessoa não responde o bom dia. Então já gerou uma reação. Tanto em quem não respondeu, quanto para quem ali não recebeu aquele bom dia de volta. E aí já começa a desenrolar outros pontos. E a história, de maneira geral, é isso. É de você, é ação e reação o tempo todo. A princesa foi capturada e o príncipe foi lá e recrutou os amigos dele, chamou os amigos dele e eles foram a se aventurar a salvar a princesa. Essa é a ação ali, né? A ação dramática vai acontecendo e vai se desenvolvendo pequenos outros pontos, pequenas outras histórias, pequenas ações e reações dentro desse processo. Então, qual foi a ação ali? A princesa foi capturada, foi sequestrada. Qual é a reação? As pessoas que gostam dela vão lutar por isso, vão lutar para que isso não aconteça. E aí vai gerando outras reações e vai se desenvolvendo isso. Isso é muito importante. Conflito é a oposição das ações de diferentes personagens. É o que que eu acabei de comentar para vocês desse conflito aí e o exemplo que eu falei no caso aí da princesa e do príncipe que vai ou a mocinha que vai salvar o príncipe. Isso não importa. A gente cada vez mais vai desconstruindo essas questões também. É muito interessante a gente ver histórias. Tem um filme clássico que brinca com tudo isso, que é aquele filme Shrek. E tem uma série acho que são 3 ou 4 filmes, eu não me recordo agora, mas são ótimos. Os primeiros são incríveis, como ele consegue com bom humor brincar e trabalhar uma série de histórias, de coisas que ficam no nosso inconsciente. Eu até aconselho vocês verem um vídeo que falam de vídeos, né? Tem muitos canais que trabalham com isso no YouTube que falam coisas que você não percebeu em tal obra, coisas que você não percebeu no Shrek, coisas que você não percebeu no Toy Story. A Pixar, que é a produtora, que hoje é da Disney, ela é mestre em realizar esses easter eggs, né? Que são esses, digamos assim, esses ganchos para outras histórias, ou passam no mesmo universo de outras histórias, ou são detalhes que às vezes passam ali num fração de segundo, um segundo que é quase uma brincadeira do editor, e aí as pessoas vão olhando quadro a quadro, tentando compreender tudo aquilo, e depois eles separam, ou colocam em câmera lenta, ou eles colocam como se fosse uma lupa, um zoom, para a gente ver aquele detalhe e perceber a riqueza de coisas que a gente não percebeu. A gente às vezes viu 2, 3 vezes e não percebeu uma série de elementos. E aí você vai vendo como era complexo e como que é complexo aquela produção e lembrando de diversos outros elementos. Bom, aqui a gente vai falar agora um pouco da edição de vídeo, que é um ponto também muito importante. Não adianta a gente gravar bem, a gente produzir com áudio correto e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente não editar, só ficar lá no nosso HD ou na memória do celular, e a gente não colocar isso em prática, a gente não colocar isso na nossa, digamos assim, fazer acontecer esse processo. Então a edição de vídeo ela é importante para fazer a junção, ela vai unir todos os takes, todos os planos, tudo que você gravou e ele vai colocar, a gente tem diversos softwares, diversas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer edição de vídeo, mas a gente aqui vai passar para vocês nessa oficina o conceito geral da edição de vídeo. O aplicativo não importa, pode ser no celular, como eu falei, pode ser num grande computador, pode ser o aplicativo X ou o aplicativo Y, não tem problema.
a gente vai perceber como acontece isso e como que faz isso. Então vamos lá. Então a gente tem um primeiro elemento muito importante. Esse primeiro elemento, eu falei para vocês na outra oficina, tem muitos termos em inglês, né? Então a gente tem aqui timeline, seria linha do tempo. Essa linha do tempo, ela é importante porque a gente vai, como se fosse, vamos supor, a gente tem a parte da nossa vida. A gente não era um feto, não virou um neném, não nasceu, depois a gente não foi criança. É como se, vamos supor, como aqui é o início, vamos supor, aqui é o ponto de partida, começando da esquerda para a direita. E aqui sempre é colocado em segundos, milissegundos, em horas, depende da produção, né? Às vezes aqui, e aqui é como a linha do tempo da vida, vamos supor assim, sabe? A gente começa pequenininho e termina grande, lá é o final. Aqui é o início e lá é o final. Essa linha do tempo é onde tudo vai acontecer, é onde que a gente vai colocar os elementos. Então vamos supor, o final do filme é aquele vídeo que mostra o mocinho beijando a mocinha, por exemplo, o casal que foi feliz. Só que o filme todo eu não sei. Se eu colocar esse take, essa cena deles ficando felizes ali, ou aparecendo felizes para sempre, logo no começo, é o que vai aparecer primeiro. Então, claro, se é a cena final, eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar ela aqui lá no final. Vou colocar onde que a seta tá mostrando. Isso só para deixar de maneira bem clara como é que funciona, tá bom? Então a gente vai ter essa linha do tempo. Então vamos lá. A gente vai ter esse primeiro quadrante e um segundo quadrante, esses editores básicos. Então a gente vai ter, geralmente, o vídeo fica na parte de cima, onde que a gente tem a imagem, e embaixo o áudio. A gente sempre vai ter esses dois elementos. Então a gente vai ter a linha do tempo, e a gente vai ver, às vezes, em cima, na parte de cima dela, o que representa o vídeo, e embaixo o que é o áudio. Aí vão ter duas condições. A gente pode colocar o áudio direto, como eu falei na última oficina. Às vezes a gente não capta o áudio, ou capta só a voz do personagem falando, e depois a gente vai colocar uma música de fundo. A gente pode colocar algum barulho que demonstre, por exemplo, sei lá, barulho de carro. Aí eu vou lá e vou colocar barulho de carro para mostrar que ele, mesmo eu não tô vendo a rua, mas tem barulho de carro, quer dizer, está remetendo, ele está ouvindo o barulho de carro, ou então ele está próximo de algum local que tenha trânsito. Isso tudo é natural, isso tudo ocorre aí dentro da edição. E aí depois eu vou mostrar como é que esses elementos aparecem. Então vamos supor, aqui já apareceu um primeiro elemento. Aqui vamos supor que esse elemento em amarelo seja a cena que eu gravei do celular do meu amigo batendo palma. Estou colocando a cena do meu amigo batendo palma. Essa é a primeira cena do meu vídeo, ele vai começar exatamente agora. E aí eu coloco aqui essa cena aqui. E aqui, vamos supor que nesse vídeo já tem o barulho dele batendo palma. Eu gravei ele batendo palma. Então essa é a cena, é a primeira cena. Vai começar com o meu amigo, filmando o meu amigo batendo palmas. O que vai acontecer depois? Eu já não sei. Aí, vamos supor que a segunda cena é aqui rapidinho, tá vendo? Interessante mostrar. Como é o tempo, vamos supor, essa cena, ela tem 10 segundos de duração. Ela tem 10 segundos de duração. Dentro da minha linha do tempo, ela consumiu 10 segundos. Ficou aparecendo o meu amigo batendo palma durante 10 segundos. É isso que eu mostrei nessa primeira cena. Aí, de repente, vai aqui, tem uma outra cena agora. Vocês percebem que é um outro elemento que foi inserido? Aqui começou com o meu amigo batendo palma, nessa parte aqui amarela. Começa com ele batendo palma e termina com ele batendo palma. Essa é um take. Ali foi um registro ali de um take. E eu coloquei lá na minha edição a primeira cena. Depois eu vou mostrar rapidamente, olha, aqui como que já está menor. Vamos supor que aqui tenha 3 segundos esse take. Então a gente tem a tomada que teve 10 segundos e essa outra tomada ela tem 3 segundos. Ela é menorzinha e ela está logo na sequência. Não aconteceu um corte, né, que a gente chama, né? Tava aparecendo o meu amigo batendo palma, cortou para um
cachorro dando uma cambalhota. Olha que loucura. Esse take de 3 segundos apareceu o cachorro dando uma cambalhota. E aí você vai entender por isso muitas vezes que o cachorro deu uma cambalhota. Será que esse meu amigo, ou esse personagem, essa pessoa está batendo palma porque o cachorro está batendo palma? O cachorro deu uma cambalhota? Então isso a gente pode deduzir, vai ficar isso subentendido ou não, vai colocar uma outra cena. Olha essa aqui como já é maior. Perceba a diferença. Então tem uma de 10 segundos, uma de 3 segundos, e aí já tem uma grandona. Vamos supor que ela tenha 25 segundos. E aí vai se somando. Então eu tenho 10 segundos, aqui 3 segundos, essa 25 segundos. Tá vendo que a minha timeline ela já está sendo preenchida? Ela já está sendo ocupada, já está acontecendo uma obra aqui. Aqui é uma outra cena que passa o personagem junto com um cachorro pequenininho, dando a entender que é um filhote, enfim. Não importa o que seja, mas você já está colocando. Então é interessante você saber o seguinte, ter as cenas corretamente, depois eu vou dar dicas para você editar, mas é interessante depois você descobre, depois você descobre como que eu insiro isso daqui. Como é que eu coloco essa cena aqui? Mas eu queria fazer, cortar ficando tudo branco e depois mostrando o cachorro. Depois você vai descobrir como é que faz essa transição, como é que coloca, como é que faz aquele efeito especial para fazer o cachorro como se fosse tivesse voando no espaço. Isso tudo você vai ver depois. Mas é interessante você ter esse conceito básico. É uma tomada, depois de outra tomada, depois de outra tomada. É assim que é realizado. É dessa forma que vai construindo aí sim a sua linha do tempo. E geralmente na parte de cima a gente tem acesso ao vídeo. E aqui geralmente embaixo a gente tem o áudio. E aí muitas vezes depois você vai aprender que nessa cena do cachorro dando cambalhota tinha um barulho estranho, né? Tinha um gato miando na cena. O cachorro deu uma cambalhota, meu cachorro sabe dar um salto mortal, eu filmei ele dando um salto mortal, mas tinha um gato miando. Não fica legal esse áudio. Você tira o áudio do cachorro dando uma cambalhota ou dando um salto mortal. Você tira esse áudio porque eu tinha um gato miando. Você só coloca a cena. Qual que eu vou colocar? Vou fazer um efeito especial. Faz buf! Coloca um efeito especial lá, um efeito sonoro, para parecer que ele está tendo um movimento. Tudo isso você vai aprender como é que faz, como é que busca, como é que é a sua criatividade sobre esse processo. Mas é interessante você firmar esses conceitos básicos. Aqui, um outro elemento foi criado. Eu coloquei em outra cor para aparecer, que é um outro elemento. Mas vocês podem perceber que esse laranja está exatamente na mesma duração dessa tomada, desse take, que dura 25 segundos. Aqui vamos supor que eu coloquei, como se aqui são linhas, tá bom? Então tem essa linha, aqui tem outra linha, poderia ter uma outra linha aqui em cima, uma outra linha aqui embaixo. Foi aquela imagem que eu mostrei para vocês, daquela timeline, daquela linha do tempo de um filme profissional, que você aparece aquela infinidade de linhas, aquele monte de linhas que as pessoas vão trocando até de cor para poder não se confundir ou se organizar melhor. Tudo isso faz parte aí da sua condição de trabalho. Então aqui eu coloquei como se fosse o nome do meu vídeo. Então ele vai aparecer exatamente nesse take. Ele vai aparecer e vai sumir. Essa também é uma forma da gente colocar e de desenvolver. A gente colocou um caractere, por exemplo, caracteres, né, que a gente chama, e aí depois você vai descobrir como é que insere o texto. Essa é a hora de colocar o texto, por exemplo. É o nome, é o título do meu vídeo. Então eu vou lá e coloco essa parte laranja que significa o título. Então ele teve essa duração. Aqui embaixo, nesse período, eu coloquei um outro elemento, eu coloquei em verde para combinar aí com áudio. Aqui é um som. Aqui eu tenho um tipo de som nesses dois primeiros takes, que a gente pode observar, mas aqui começou um outro som, pode ser uma música, uma trilha sonora. E essa trilha sonora ela vai continuar mesmo depois que eu colocar um outro take aqui. Ela vai continuar com a mesma trilha sonora. Tá vendo que nessa linha aqui do áudio, essa linha ela permanece na linha do tempo, tá vendo? Ela continua aqui na linha do tempo. Então, gente, coloquei um outro take maior ainda. Esse take, vamos supor, tem 1 minuto esse take de contínuo. É 1 minuto mostrando determinada cena. É isso, esse take só mostra isso.
Então, essa faixa verde aqui, que pode ser uma música, por exemplo, ela começa nesse take 3, nessa tomada 3, passa por essa e termina no comecinho da outra. Então pode ser uma música que tem a ver com o que eu estou mostrando. Isso tudo eu vou adicionar na linha do áudio. E aí eu tenho que escolher o tempo certo para isso. Qual o tempo que vai colocar? Às vezes acontece da gente ter um equipamento que é um gravador. É um gravador de áudio. Vocês já devem ter visto aquelas dublagens que às vezes não são tão bem feitas. Ou então vídeo que dá problema, que a pessoa está falando e o áudio não sai. Ou então acontece uma condição de não está sincronizado. Isso também pode acontecer. Um outro elemento muito importante é como se fosse uma agulha. Tá vendo que eu inseri essa linha vermelha? Essa linha vermelha, às vezes, essa é a linha que vai determinar qual ponto que eu estou vendo, para eu não me perder. Então, ela determina o que eu vejo na tela. Então, geralmente tem essa linha do tempo e geralmente tem uma tela para depois eu ver como é que está ficando a minha obra, como é que tá ficando essa minha junção. E aí, se eu pudesse arrastar essa linha para outro lugar, ou essa agulha, que eles chamam, eu veria outra coisa. Eu estou vendo aqui exatamente essa cena, congelada, ele está parado. E ela como ela se fosse andando. Ela como se fosse um cursor. Ele é um símbolo para mostrar onde está sendo visualizado o vídeo. Então a gente vai ter todos esses elementos. Eu vou passar aqui rapidamente. Então a gente vai ter a nossa linha do tempo. A gente vai ter a nossa timeline. A gente vai ter aqui essa parte geralmente de cima é a do vídeo. A gente vai ter as linhas de baixo, geralmente correspondem ao áudio. Porque como a gente está falando de edição de vídeo, o vídeo vai ficar em cima que demanda mais atenção. E, porque é uma obra que a gente é uma obra visual. Então primeiro a imagem e depois coloca aí o áudio. Aí eu vou colocando o take, aparece o vídeo em cima, o áudio embaixo, e aí aparece os takes, que é um pedacinho de vídeo. É uma cena que eu gravei, é um pedacinho de vídeo que eu comecei e terminei. Comecei gravando e terminei apertando o botão vermelho lá para desligar a gravação. Essa é uma pedacinha de cena. Então aqui eu coloquei outra, todas na sequência. Aí eu coloquei um título ali em cima para aparecer escrito o título do meu vídeo. Aí embaixo, assim que começou o título, eu também comecei uma música. Uma música pode ser uma música bonita, uma música calma, também não importa. E aí depois eu vou ter um outro take que a gente vai ter, que eu coloquei, e aí já acabou a parte escrita nesse pedaço, aqui já não tem mais a parte escrita, e aí depois eu tenho um outro take grande também, que aí já me envolve aí quase mais de um minuto direto desse take, dessa tomada, e aí depois eu tenho essa linha do tempo, essa linha que é a agulha, que determina aí onde que eu estou vendo exatamente. Tudo bem? E aí a gente... qualquer dúvida, qualquer condição, vocês me avisam também. Bom, vamos a algumas dicas de edição. Esse eu já passei para vocês os conceitos básicos. Vocês depois... Tem muito material na internet, muitos canais na internet onde que é possível vocês visualizarem, identificarem como é que opera, como é que trabalha, e aí a parte prática do estudo. Bom, depois que você gravou, o ideal, uma dica aí de edição de vídeo, assistir tudo que foi gravado. Nossa, mas eu gravei mais de 2 horas, ou eu gravei 1 hora. Eu vou ter que ver tudo? O ideal, sim, vai ter que ver tudo. Porque como é que você vai saber o que foi bom, o que não ficou bom? O ideal é que você veja 1 ou 2 vezes até. Realmente você vai atrás disso. O ideal é não mudar o nome do arquivo. Depois você pode mudar o nome do arquivo, mas... O ideal é que você não mude o nome do arquivo. Aí depois, organizar e separar o material em pastas ou em bloco de nó, não importa, você vai separar o material ou pelo menos você vai anotar. Olha, esse vídeo aqui, 2200, 400, não importa, às vezes é um monte de números, você fala, esse aqui ficou melhor. Aí você sabe que esse aqui é o seu filé. Você está separando o filé, você está separando a melhor parte ali da sua produção. Ou então, olha, isso aqui ficou ótimo, essa cena vai ter que ter essa cena aqui é o ponto máximo, olha que legal, eu gravei 2, 3 vezes, mas essa daqui ficou a melhor opção. Então você vai separando esse material, ou aquele material que não ficou tão bom, você já vai deletando, isso aqui não tem como usar. Não ficou bom, ficou muito escuro, a pessoa tremeu, não importa.
esse aqui não ficou bom. Então vai separando o material, ou então começo, meio e fim, ou então o material que é relevante para aquela parte, para outra. E aí, muito bom também. Parece básico isso, mas é fundamental. Ter anotado tudo que precisa ser feito. Ah, eu estou gravando aqui para um cliente, é uma hamburgueria do meu amigo, ou sei lá, alguém que vende alguma coisa. Aí ele que pediu um vídeo mostrando o produto dele, mostrando como se fosse um cliente comprando, um cliente satisfeito. Ah, e depois eu tenho que mostrar o produto em funcionamento. E aí termina com o produto funcionando e aquela pessoa que comprou feliz. É isso que precisa ser feito. Então você não pode deixar de só mostrar o produto feito, mas ele queria o cliente sorrindo no final com o produto feliz. Então você combinou algo com ele, com seu amigo, ele vai ficar chateado com você, porque ele pediu para mostrar a pessoa feliz com o produto e acabou não sendo realizado isso. Então é importante ter tudo isso anotado. Cuidar e dar muita atenção ao áudio. Não é só uma imagem bonita, o áudio é fundamental. Às vezes você consegue encontrar facilmente na internet aqueles efeitos sonoros, barulhos, enfim, tudo isso você pode encontrar e colocar. Às vezes gravou, você não está conseguindo acompanhar o áudio, se é uma cena importante, assista ela no celular com volume alto. O ideal, coloca um fone de ouvido para você ouvir como é que ficou, para ver se realmente ficou bom. Senão não custa nada às vezes tentar fazer de novo, do que quando você chegar em casa ou chegar para editar no aplicativo, você perceber que no áudio não ficou bom. Aí vai dar mais trabalho voltar e refazer tudo aquilo. E aí a conexão entre o material de vídeo já é algo um pouco mais complexo, já um pouco mais avançado, que é você colocar aí os elementos eles estarem em harmonia, eles estarem combinando, não uma sucessão de cenas aleatórias ali. Eu quero fazer uma foto de uma viagem, eu fui para São Paulo, fui para Minas, fui para o Rio. Eu coloquei várias imagens. Não, mas tenta colocar na ordem. Tenta contar uma história da sua viagem. Eu fui de ônibus, aí filmei a rodoviária, filmei a roda do ônibus, filmei o ônibus ou filmei o avião, filmei outra coisa. Aí eu cheguei logo, já filmei aquele hotel ou a casa do meu parente, enfim, ou alguém que me recepcionou. Aí você coloca direto o Cristo Redentor. Aí depois você volta e coloca você na rodoviária ou no aeroporto. Fica meio sem sentido. E as pessoas percebem isso, né? Então é interessante ter essa conformidade. E alinhar sempre, né, o que foi pedido, o que será entregue. Não importa que seja para você mesmo, né? Claro, para você mesmo você não precisa fazer tudo isso, mas seja alguma brincadeira, alguma coisa. Eu quis fazer isso, mas eu percebi que estava dando trabalho. Se esforce para executar, se esforce para concluir essa obra. Você vai ganhar muito em experiência, vai ganhar muito em sabedoria aí dentro do processo. A gente vai ter aí cuidar e aqui a gente vai ter voltando aqui então, a gente vai ter aí essa forma de trabalhar e essas dicas e essas condições. A gente pode e trabalha muito em torno disso e somente realmente a experiência que determina o nosso avanço, o nosso conhecimento da área. É importante a gente ter como base aí estudar. Não tem como, a gente tem que estudar, tem que fazer tudo isso. A gente ninguém nasce sabendo. É natural não conhecer, é natural a gente ter que estudar ou aprender tudo de novo. A gente aí tem formas e formas de fazer, enfim. Essas oficinas elas ajudam nesse processo de capacitar, de ter o conhecimento necessário para avaliar isso. E a gente tem aí nas próximas oficinas a gente vai ver a capacitação, a captação de imagem e a edição em aplicativos de celular. Então eu vou passar para vocês um aplicativo que a gente vai ver em mais detalhes. O conceito básico eu já passei nessa oficina e a gente depois eu vou dar algumas dicas de captação também, dicas simples ou até dicas mais complexas para a gente fazer a captação da imagem, como que a gente pode melhorar, mesmo que seja de celular, enfim, não tem problema.
E é uma condição aí progressiva desse entendimento e desse conhecimento aí para que vocês consigam realizar as obras. E às vezes dicas simples, às vezes elementos que a gente tem em casa a gente nem tem ideia e como que a gente pode ajudar ou como pode melhorar a nossa imagem, a nossa condição, como que a gente trabalha com tudo isso. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Essa aqui é a terceira oficina. A gente depois vai trabalhar de uma forma mais prática aí na edição. Agradeço muito a participação de vocês. Compartilhem, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês gostariam de ver, ou comentar, enfim, que vocês gostaram ou não. E vamos todos juntos.